Olá, hoje é dia 22 de abril, numa belíssima manhã de segunda-feira. Encontrei um lugarzinho meio rural aqui para gravar esse vídeo. Primeiro quero dizer que há algum tempo já Deus tem falado comigo para eu fazer um canal no YouTube e falar das coisas que Ele ministra no meu coração. Inicialmente eu estava pensando em fazer naquele formato de captar imagens em inteligência artificial, fazer uma voz neural ali e gravar em cima. Só que não é esse o formato que Deus está me direcionando. Deus quer que eu faça exatamente isso, que eu abra a câmera e fale o que Deus tem falado comigo. E o vídeo de hoje, né, se você está vendo esse vídeo aqui hoje, não é à toa, não é à toa. É um vídeo que é direcionado para um público que já é cristão, para um público que já, de certa maneira, já vive as coisas de Deus, mas que se encontra num deserto, se encontra até numa situação de desespero, de não saber o que fazer, não saber para onde ir, sente a carência, a falta de ouvir a voz de Deus. E eu sei tudo isso porque eu já vivi isso, de certa maneira eu vivo algumas coisas nesse sentido também. E por esse motivo eu tô fazendo o jejum de Daniel e, para falar a verdade, já é o segundo jejum, praticamente em seguida. Eu fiz um jejum de 21 dias sozinho, onde Deus falou muito comigo, mas eu preciso de mais respostas e dessa vez eu fiz um outro jejum. Minha esposa está comigo, até não é um jejum tão forte como eu fiz o primeiro, mas Deus está falando mais comigo agora. Eu creio que o casal, quando se une também, é diferente, é diferente. Deus passa a ministrar não mais individual, mas no coletivo ali, no casal, para a família. E o que eu tenho sido ministrado e o motivo desse vídeo aqui é para falar para você que está passando uma situação de deserto, que está difícil, que você não encontra saída. Algumas coisas, para falar a verdade, são três coisas. É um assunto mais baseado em três saídas que Deus tem me ministrado. Ontem, domingo, nós fomos na igreja e o pastor falou sobre um sono espiritual. Um sono espiritual, um momento que o cristão vive, ou até uma pessoa que não é cristã ainda, que está querendo se converter, sendo trazida devagarinho para Deus, mas não consegue ver, não consegue ter o discernimento necessário ainda, porque, meus irmãos, a gente sabe que nesse mundo aqui é muito difícil ser cristão. O inimigo, ele coloca um alvo nas nossas costas quando a gente é cristão e muitas coisas passam a dar errado, a gente sabe disso, né? Mas muito disso também acontece pelo nosso sono espiritual, que muitas vezes é proposital. Eu vou dar o meu exemplo. Talvez o meu exemplo ele seja assim, o mesmo exemplo, a mesma história de muitos. Cerca ali de meados de 2020, na pandemia, eu estava num bom emprego, estava numa boa situação, estabilizado na empresa, uma excelente empresa, né? Tinha todos os recursos que eu precisava, tinha carro da empresa, combustível, tudo mais. Estava muito bem. A pandemia veio, ela assustou o mundo, ela assustou muitos cristãos também, porque é aquela coisa da gente não saber o que vai acontecer. Só que naquele formato, naquele cenário ali, eu estava confortável, estava bem, e eu meio que baixei a guarda espiritual. O que é isso? Eu era líder de célula na igreja, no nosso ministério ali, ele trabalha na questão de células, cultos caseiros. Então toda terça-feira eu levava a palavra, compartilhava a palavra, tem aquele momento de comunhão, enfim, é o crescimento cristão. Também participava de algum outro ministério na igreja, mas com o tempo aquilo ali parece que foi me cansando, sabe? Eu fui, sabe, ir na igreja, terça-feira eu tenho que separar uma palavra, sem contar que toda terça-feira que eu tinha que levar a palavra, tinha uma luta. O inimigo se levantava para atrapalhar, e isso é normal, é natural. E nós temos que ter esse discernimento.
E naquele momento ali eu comecei a cansar de algumas coisas. E culminou que naquele momento também a minha esposa estava grávida da nossa filha Lívia. E foi um momento assim que eu queria assim dar um tempo, assim, sabe, parar de ministrar na célula, parar de, enfim, de ter aqueles compromissos, né? E parar de ter aquelas lutas. Na verdade, o que internamente mais me incomodava era aquelas lutas, sabe? Poxa vida, saber que terça-feira vai ser uma luta, porque eu vou levar a palavra, porque eu tenho que separar, eu tenho que ter um momento de oração, um momento de busca. E naquele dia, nas terças-feiras, normalmente as coisas davam errado. Me faltou discernimento espiritual, me faltou ali, sabe, aquela coisa de amar mais a Deus, sabe? De não largar a obra, mas naquele momento eu quis dar uma folga, uma parada. E o que acontece nesses momentos? Nesses momentos a gente acaba caindo no conforto da carne, sabe? Olhava uma Netflix final de semana, já não lia tanto a Bíblia. Eu nunca me desviei de Deus, nunca deixei de orar, nunca deixei de buscar Deus, mas eu tive uma queda espiritual. E o Espírito Santo ele me mostrava, ele falava para mim que eu estava esfriando, que aquilo era de certa maneira um esfriamento, um adormecimento espiritual, mas eu deixei levar. E deixei levar, irmãos, mais ou menos até 2022, nessa maneira. Ali eu confesso decaí, nunca deixei de buscar Deus e nunca me desviei. Nunca, assim, cometi pecados, assim, do ponto de trair minha esposa, não, nada disso. Mas a gente sabe que internamente a gente vai decaindo, a gente vai baixando o padrão. E nesse tempo, o inimigo é muito sujo. Ele vem com falsos mestres. Eu comecei a dar ouvidos para algumas pessoas na internet, no sentido assim, tem muitos escândalos nas igrejas, para que congregar, tu pode buscar Deus de casa. E nisso eu acabei caindo um período. Foi um curto período ali, foi de 2021 a 2022, não foi muito. Mas foi suficiente para mim dar ouvidos a falsos mestres, né? E isso me causou um prejuízo, né? Eu comecei a passar muitas lutas mesmo, em todas as áreas da vida. E quando a gente tem luta, o cristão tem que fazer o quê? Dobrar o joelhinho, ser humilde, se arrepender, reconhecer aonde caiu e fazer o caminho de novo. É exatamente o que eu estou fazendo agora. E como eu tenho buscado muito, mas muito, Deus em oração, em jejum, Deus tem falado comigo. Deus tem falado bastante comigo. E obviamente eu já sei onde eu errei, obviamente eu já estou me consertando, já estou firme no ministério de novo. Ainda não me apresentei para ser líder de célula novamente, mas eu vou. Isso é uma coisa que Deus também está falando comigo. Mas o que é o importante? Reconhecer aonde errou, reconhecer onde caiu, se arrepender, se humilhar, pedir perdão para Deus. E Deus, Ele é misericordioso para ouvir tua oração e te perdoar e refazer o teu caminho. O que acontece é que a gente paga o preço das nossas escolhas, né? Hoje eu estou voltando para Deus, nunca desviei de Deus, né? Mas voltando a ter aquela firmeza espiritual, voltando a ter aquele buscar a Deus de verdade, afastar tudo o que pode me distrair dele. Eu confesso que nesse período que eu deixei de congregar em igrejas, mas que eu buscava em casa, eu baixei a guarda no sentido assim, eu tomava um vinhozinho no final de semana, né? Muitos vão achar, não é pecado, isso aí, tá na Bíblia. Olha, não vou entrar nesse mérito. Eu sei que para mim não serve mais. Para mim não serve mais, porque quando eu tô ali olhando uma Netflix, tomando um vinhozinho no final de semana, que eu tô em casa, tô com a minha família, teoricamente não tô errado, não estou cometendo pecados, mas para mim não serve mais, porque é um período de esfriamento. Sem contar que é outra questão que eu não quero entrar agora, mas filmes, séries da Netflix, muitas delas são consagradas ao inimigo, tem muita linguagem preditiva, que às vezes tu não enxerga uma mensagem subliminar, parece ser um filme tão inocente. Recentemente tinha visto uma série que é o Jovem Sheldon. É uma série bem divertida, assim, aparentemente boa para a família, mas quem é ligado no mundo espiritual consegue enxergar a maneira com que eles constroem a rotina daquela família,
Eu não vou dar spoiler aqui, mas se alguém for assistir, vai ver que a mãe da família, ela é uma cristã, mas é uma cristã muitas vezes hipócrita, é uma cristã que vive estressada e é uma cristã que vive caindo em pecados, assim. E parece ser divertidinho, assim, os pecadinhos que ela cai, parece, o que tem, isso aqui, mas a gente sabe, quem é cristão, quem medita na palavra de Deus conhece, sabe qual é o objetivo. O objetivo é zombar dos cristãos, o objetivo é dar um tapa na cara, nos mostrar que, que cristão é aquilo ali, é um cristão que comete vários pecadinhos, mas esconde os pecadinhos, sabe? Cristãos que se divertem, assim, vai lá, peca, mas, não, ali na igreja tem uma vida tal, né? E a gente sabe que a vida cristã não é assim, ou pelo menos não deve ser assim. Então, o que Deus tem falado comigo muito nesse jejum? Que Deus quer falar conosco. Deus está ali sinalizando assim, abanando as mãos, gritando, mas devido à nossa correria do dia a dia, há muitas vozes no mundo. Hoje nós temos internet, Netflix, redes sociais, Instagram, Facebook, diversas coisas, e isso acaba, esse acúmulo de vozes acaba matando a voz de Deus. Deus, ele é um Deus que quer se revelar e se revela para nós no secreto, no silêncio. E Deus tem falado muito para mim sobre o silêncio. Nesse segundo jejum agora que eu estou fazendo de Daniel, Deus tem falado muito sobre o silêncio, sobre calar muitas vozes. Dentro do meu jejum, claro, eu tirei redes sociais, Instagram e Facebook, e tenho procurado ouvir, o que eu escuto na internet praticamente é coisas, assuntos de Deus e notícias do dia a dia, essa questão de guerras, rumores de guerras, eu sempre sou ligado nisso. Questões de política nacional também, a gente está vendo aí uma perseguição muito grande e que eu creio que vai escalar para os cristãos, né? Mas não quero entrar nesse assunto agora. E o que eu quero dizer é isso, se você vive hoje uma situação de se sentir perdido, se sentir que Deus não está falando contigo, volta, pratica o primeiro amor, mas pratica as primeiras obras. Quando tu se converteu, busca Deus no secreto. Nesse jejum que eu estou fazendo, o primeiro jejum que eu fiz, eu estabeleci para minha vida fazer como Daniel fazia, não só no jejum, tá? Fazer 3 orações por dia. De manhã, aquela oração fundamental que eu faço já desde que me converti há 11 anos, que é entregar meu dia para Deus, agradecer a vida, sabe? Entregar os meus caminhos, a minha família, meu trabalho, tudo que sou, tudo que tenho a Ele. Aquela oração maior de manhã, de entrega e de reconhecimento. Meio-dia, eu repito, faço uma oração menor, mas faço meio-dia. Meio-dia que eu digo assim, é depois que eu almoço ali, eu me fecho no quarto ali, que eu vou em casa almoçar, eu tiro um cochilinho ali de meia hora. Nesse meio tempo eu faço essa oração, e à noite. E engraçado que à noite a minha filha tem vindo comigo fazer oração também, minha filha de 5 anos. Então já, vamos dizer como se diz, eu mato 2 coelhos com uma paulada só, que ao mesmo tempo que eu estou entregando, eu estou orando a Deus, estou em conexão com o Espírito Santo, eu estou ensinando a minha filha. E o legal é que ela ora comigo exatamente como eu oro. As palavras que eu falo, ela fala depois. E isso é ensinar os nossos filhos no caminho, né? Então, assim, meu conselho em cima das coisas que eu falei primeiro, se arrepender dos caminhos errados. Segundo, para buscar a voz de Deus, buscar o silêncio, buscar o secreto. Só assim Deus vai falar conosco, porque é muito barulho, é muita gente falando, é muita rede social, são muitas vozes, é muita mídia, sabe? Muitas vozes até de amigos muitas vezes, sabe? E Deus é um Deus que se revela no secreto. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe de todos os nossos caminhos, mas Ele quer falar conosco, Ele quer nos dar a direção, Ele quer nos revelar uma direção para nós, talvez caminhos errados que nós estejamos andando. Então, buscar Deus no secreto. Terceira coisa, como se fazer ouvir, como ouvir a voz de Deus no meio a tanto barulho? Jejum.
O jejum é uma arma espiritual, ela nunca deixou de ser, ela sempre foi. Se você pegar a Bíblia e olhar no Antigo, no Novo Testamento, vai ver que os grandes homens de Deus, eles tiveram respostas extraordinárias através do jejum. E o jejum, ele vai matar a nossa carne, ele vai pelo menos diminuir essas muitas vozes e você vai começar a perceber a voz de Deus em pequenas coisas. Seja em pensamento, Deus fala de diversas maneiras. Para uns fala em sonho, para outros fala audivelmente. Para mim, Deus fala de diversas maneiras. Deus coloca um pensamento em mim. Deus fala comigo através de uma mensagem e aí aquilo salta à minha mente, ou através de um livro, uma leitura. Por exemplo, aqui eu faço a leitura desse Café com Deus Pai, que eu tenho começado a fazer, né? Estou lendo recente, leio a Bíblia todos os dias e muitas vezes quando eu estou lendo, seja a Bíblia, seja um livro qualquer, uma palavra me salta à vista e é uma maneira que Deus fala comigo, uma palavra. Esses dias eu estava lendo aqui o Café com Deus Pai e uma palavra me saltou à vista tão forte que foi a palavra transformação. E é o que Deus está fazendo comigo. Deus está me transformando. Deus está me fazendo não focar nesse mundo e focar nas coisas dele. Focar nas pequenas coisas. Puxa vida, às vezes a gente não tem capacidade de olhar as coisas belas. Eu estou de frente para um lindíssimo morro aqui, com muita natureza. E hoje eu consigo contemplar como é linda a natureza. E quando eu saio com a minha filha, que eu vou para um lugar desses de natureza, eu digo, olha filha, olha a beleza que Deus fez. A gente mora aqui em Palhoça, Santa Catarina, então do lado de Floripa, aqui bem dizer. É uma região cercada por praias e muita natureza. Então eu levo a minha filha, eu ministro, olha filha, olha como Deus fez isso, olha o que Deus fez, olha que lindo esses morros, esse verde, essa praia, essa natureza, e ela já sabe, ela já fala. Quando eu não falo para ela, ela fala, pai, olha o que Deus fez, pai, olha que lindo. Então, olha para o que Deus quer nos direcionar, porque nada do que esse mundo produz aqui vai nos dar alguma coisa na eternidade. Deus se revela através da natureza. A gente vê esses dias, uma cena linda que eu vi, eu estava com a minha filha num parque, e tem uma árvore que ela quase que encosta no lago, assim. E naquela árvore tem um ninho de passarinhos. Então eu via a mamãe passarinho levar a comidinha para os filhotinhos pegando com o biquinho assim. E vinha passarinhos de outra espécie querer pegar aquela comida, e aí tinha que ter uma batalha da mãe com os outros passarinhos a afugentar. E eu digo, meu Deus, até na natureza, a natureza linda que Deus fez, até nisso tem corrupção. Existem ladrões até na natureza, o passarinho querendo roubar a comida dos filhotes. E então veja que Deus nos ministra, Deus fala conosco através de pequenas coisas. Através de pequenas coisas. Então talvez esse vídeo seja mais uma resposta de Deus para o teu coração, para aquilo que tu está buscando, de Deus te direcionar para buscar Ele no secreto, para se arrepender dos caminhos maus e de fazer um jejum, fortalecer o teu espírito, matar a tua carne. E tem que matar a carne mesmo, porque Deus tem que falar conosco, mas Deus só vai falar conosco se nós tivermos uma maturidade espiritual, se a gente der ouvidos ao Espírito Santo. O Espírito Santo quer falar conosco, ele quer se revelar a nós, ele quer trazer mensagens de Deus, do coração de Deus para nós. Deus quer consertar o nosso caminho. Mas isso só vai acontecer se a gente der uma ajuda. A gente precisa dar um passo. E esse passo é através do jejum. É através da oração. Não há outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem, veja aqui 7 chaves de não sei o quê. Não existe. É só através do jejum, da oração, da conexão com Deus e da leitura da palavra. Então, irmãos, eu trago esse vídeo hoje. Como Deus falou comigo, sei que Deus vai falar com muitos de vocês, ou se não com muitos, pelo menos com uma pessoa, né? É porque Deus faz assim, às vezes Deus, num culto de 3.000 pessoas, a mensagem para uma pessoa, eu creio, né? Mas a gente sempre pode tirar lições para nós, palavras para o nosso dia a dia, e isso é a beleza de Deus. Então, irmãos, peço que se você gostou, se você conhece alguém que está
passando por momentos difíceis, por desertos e não consegue escutar a voz de Deus, encaminhe esse vídeo e eu tenho certeza que Deus vai falar com você e vai abençoar a sua vida através dessas palavras. Tá bom, irmãos? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.